Olá, 8 de novembro de 2024. Léo Comar no nosso resumo, aquilo que foi notícia, o que pode ser importante para nós. E vamos direto ao assunto. Primeiro, agradecer ao Polo de Mirassol, as indústrias de móveis de lá. Não só indústrias, fornecedores da indústria, tivemos até lojista que participaram do encontro, galera toda em peso lá. E agora, dia 18 de novembro, Arapongas, dia 25, Bento e 27, Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Se você puder participar, se você estiver nessas regiões, faça sua inscrição, participe com a gente. Vamos falar um pouquinho do mercado, entendendo aquilo que veio até aqui, o que pode nos esperar para o ano que vem. E vamos lá, a notícia que não quer calar, né? Mercado dos Estados Unidos, como é que fica? O Trump eleito, vamos vender menos ou não para os Estados Unidos? Isso vai preocupar, o que se vende para os Estados Unidos pode preocupar de certa forma o mercado ou não? Ele até pode, tá? O Brasil tem exportando bastante, é o principal mercado exportador de imóveis do Brasil. Nós vamos ver daqui a pouco. São alguns milhões de dólares que foram exportados para lá e vem numa crescente. Algumas indústrias exportando, exportando bem para lá. Mas a preocupação maior não é nem o quanto a gente está exportando. A preocupação maior depende do que ele fizer lá nos Estados Unidos, subir taxa de juro, fechar o mercado, vai causar uma alta do dólar. A alta do dólar gera inflação aqui. E isso faz com que o brasileiro tenha menos grana. Então parece que não, mas esse cara eleito lá, ou outro também, mas de qualquer forma, esse medo que o mercado fica de que o dólar suba muito, é porque se subir demais o dólar, se subir, vai subir o preço das coisas e pode ser que por aqui, no meio, no início do ano que vem, lá para abril ou maio, nós tenhamos uma queda de venda no Brasil, porque o poder aquisitivo cai, porque o dólar subiu e o preço das coisas subiram. Influencia. Se você acha que não tem nada a ver contigo, influencia, influencia sim. Num, na minha humilde visão, isso é muita especulação e pouca certeza. Por que eu me baseio nisso? O medo desse fechamento da economia americana, que o Trump anunciou que fecharia a economia, talvez aí menos importação. Vamos lá, meu humilde ponto de vista, tá? O Trump, uma das coisas mais fortes que fizeram ele ser eleito foi justamente a inflação nos Estados Unidos. O americano não está acostumado a ter alta de preço das coisas. E isso revoltou, deu toda essa diferença e deu muita força para que ele seja reeleito, que seja eleito. Se ele fechar a economia, ou seja, colocar dificuldade para que produtos de fora entrem nos Estados Unidos, o preço dos produtos produzidos nos Estados Unidos tendem a subir, ou seja, gerar mais inflação. Então, ele foi eleito principalmente porque o povo não quer inflação e ele vai tomar decisões que vão gerar inflação interna. Eu acho que é muita especulação, não deve ser o que vai ter pela frente. Tomara, se isso não ocorrer, talvez não vá gerar esse aumento do dólar e aqui não gere esse problema nosso de diminuição da capacidade de compra. Mas talvez para o mercado moveleiro a preocupação seja outra, tá? Aqui, dados do Brazilian Furniture, a exportação do Brasil de móveis, 700 milhões de dólares ano passado, importou 230. Beleza, exporta muito mais que importa, estamos tranquilos. Mas o principal destino de exportação dos Estados Unidos, ou do exportação de imóveis do Brasil, é os Estados Unidos, 32%. Estamos falando em 234 milhões de dólares que foi para lá. Mas eu chamo atenção para o outro canto aqui, tá? Essas importações, 73% vieram da China, fora Hong Kong aqui no cantinho. São 171 milhões de dólares. Então nós exportamos 200 para os Estados Unidos, 234, trazemos 171 milhões da China. Mas e qual a preocupação? Essa importação que está vindo da China está vindo e está vindo alta. Mas o que é esse móveis vindo da China? Você não deve ter visto por aí. O, o Brasil está importando, está mobiliando móveis planejados de prédios inteiros. Sim, é mais barato mandar vir móvel de lá e é mais rápido, acredite se quiser. Eles conseguem fazer o projeto móvel chegar aqui mais rápido do que a indústria de planejado consegue fazer aqui. E, obviamente, com precinho chinês. E isso é um passo para que eles comecem a se engraçar para todo o restante do mercado. Confecção já sentiu e sentiu muito. Tomara que para o móveis existem algumas barreiras, sim, para o móvel popular para ele poder entrar. Não é igual ao planejado aqui para o Brasil. Mas a ameaça está lá. Mas chinês sabe fazer móveis, Léo? Por que está falando de móveis com isso? Vamos lá. Matéria antiga da Immobile, tá? É de janeiro de 2024. Em 2012, a indústria de móveis da China
produzia 36% dos móveis que eram produzidos no mundo. É, em 2021, 43%. Gente, é muito. Para cada 10 peças de móveis produzidas em 2021, 4 foram produzidos pela China. Ela é uma ameaça grande. E esse impacto da China, ele parece invisível ou não. Eu vou puxar aqui uma matéria que veio desse relatório da Conversion, que é um relatório de e-commerce do Brasil, de outubro agora. Ele mede ali quantas consultas os sites têm, tá? Voltando, contextualizando. Lembra que esses dias eu mostrei esse gráfico do Serasa Experian, que ele faz um comparativo onde móveis hoje, ele pesa no bolso do consumidor mais do que em 2022 e mais do que antes da pandemia. Material de construção ainda não, e confecções, tecido, vestuário e calçado, bem menos do que era antes da pandemia. Tá, por que que o brasileiro está comprando tanto mais móveis e confecções nem tanto? Tem um fator interessante aqui. Tem muita coisa vindo importada da China, de confecção, que ela não entra no valor correto. Como assim? Nós sabemos que o valor dos US$ 50, o valor que entra de importação, não é bem aquele. Tem coisa que não entra com a classificação correta. Então, tem muita importação de confecções vindo da China que não entra nesses relatórios brasileiros, nacionais, como venda de confecção. Ou seja, será que o brasileiro não está comprando confecção? Ou não está comprando confecção das lojas brasileiras? Lércio, mas agora já tem o imposto da importação da blusinha. Ninguém mais fala disso, né? Laércio vai tocar nesse assunto. Ranking dos 30 maiores e-commerces do Brasil, dados de visita mensal. Então, são visitas ao site, mas óbvio, se você tem uma quantidade de visita, isso deve estar gerando venda. Não se visita à toa um site de e-commerce se não gera venda. Lembra que nós tivemos aqui, ainda, depois do Mercado Livre, o segundo site mais visitado por brasileiros é a Shopee. Tá, Lércio, eles vinham com 200 milhões de visitas, chegou a bater julho 215 milhões de visitas. Aí entrou o imposto e caiu para 213. É isso mesmo. Antes do imposto, depois do imposto da blusinha, 215 milhões para 213 milhões de visitas. Ainda a Shopee é a segunda, a Shein é a sétima. Ela tinha 77, 80 milhões de visitas, a Shein tem 76. Mudou, foi nada. E ainda o AliExpress aqui na rabeira com um nono. Isso de visitas gerais, tá? Ou seja, nós temos entre as 10 maiores sites visitados por brasileiro, 3 são chineses. Lércio, isso está impactando, será, na confecção, essa visita toda? Eu peguei para você ter uma ideia, os sites, no mesmo levantamento, tá? Da mesma empresa que fez esse levantamento, o quanto há de visita em sites brasileiros. A Renner, 21 milhões de visitas. Estamos falando da Shopee 213, a Shein 76, a Renner, que é a maior brasileira, 20 milhões. Depois já cai para 12, 10 e assim por assim vai. Quase que se você pegar só o que a AliExpress tem de visitação, são as maiores brasileiras todas somadas. Interessante que a Renner vem um monte de produto de fora, C&A vem um monte de produto importado, Zara então nem se fala. Ou seja, o que se vende no Brasil de confecções é China, é Ásia, de forma geral. Ainda não temos essa situação dos móveis, mas e nos móveis, como é que tá? Só para citar, eles juntam o setor aqui casa e móveis. Então, em visita e site, o Madeira Madeira é o líder com 14 milhões de visitas. Depois vem a Leroy Merlin. Ah, mas não é móveis. Pois é, eles colocam casa e móveis tudo junto. Dos 14 do Madeira, dos 13 do Leroy, já cai para 2.800 da Mobile, 2.500 da Tokstok, cai bastante. A gente percebe algumas aqui não muito específicas para móveis, outra mista, como uma Ortobon, que vende em loja multimarca, que vende em loja exclusiva, e na rabeira aqui, perdeu até uma posição em relação ao último levantamento, a Madesa, indústria que trabalha direto a consumidor. Direto a consumidor. Bom, concorrência sim, denegrir concorrente não. Vou entrar aqui numa área muito delicada, mas eu tenho recebido alguns comentários, até no próprio comentário do vídeo, e gente reclamando, lojista reclamando, dessa concorrência de indústria que trabalha em e-commerce. Veja, essa concorrência, ela é natural.
a indústria de móveis vendendo direto por e-commerce, o problema não estaria aí. É uma escolha. É uma escolha por quê? Porque toda ação tem uma reação no capitalismo. E nem sempre você pular o comércio e vender lá, eu tenho um preço melhor e com isso eu sei vender. Produzir produto, ele está ligado à produtividade e desperdício. Indústria. A venda está ligado a serviço, agregar valor a serviço na ponta. Então, o varejo e a indústria têm características diferentes. Não é qualquer um que consegue transitar nesses dois mercados, não é, mas não é aí que está o problema. Aonde que está o problema? Algumas indústrias trabalham com uma linha diferente, com uma marca diferente, ela vai direto ao varejo. A reclamação maior é indústrias que vendem ao consumidor com um preço mais barato do que eles estão vendendo para o lojista revender. Lércio, tá, mas daí? O lojista compra por que quer. O lojista agora ele vai ter que monitorar dentre as centenas de indústrias, dentro do fornecedor dele, se existe essa concorrência ou não. Gente, aí não é concorrência de preço. O problema é que o consumidor olha o preço do site, e olha o preço teu, tá dando o dobro, mais que o dobro de diferença, e isso está denigrindo a imagem da loja. A loja está sendo vista como aproveitadora. Então não é uma questão apenas de você concorrer de igual para igual, vamos ver quem vai melhor. Amanhã ou depois você tem uma indústria vendendo para uma loja com um preço que nem o industrial consegue ir lá no consumidor e vender. Tudo bem, faz parte do negócio, mas você continuar vendendo no mercado, você continuar com o mesmo item, vendendo para uma loja mais caro do que você vai vender para o teu consumidor, você está ferrando com a marca desse seu cliente. Você está criando um inimigo muito forte, tá? Isso igual lá na arte da guerra. Você vai ganhar batalhas, você vai perder batalhas. Mas nesse caso, você está atingindo alguém que está olhando para você como um inimigo eterno. Ele vai buscar concorrente de qualquer jeito para te derrubar. Na arte da guerra, isso não é muito sadio, tá? Você vai ter milhares, centenas, milhares de lojas e lojas pequenas, talvez comprando de outras indústrias, talvez não tão grandes, se utilizando de artifícios como sonegação fiscal, se utilizando de artifícios de cópia de produto. Então você está alimentando um mercado onde os honestos talvez não consigam concorrer contigo e os desonestos vão te machucar lá na ponta. Cuidado com isso. O e-commerce é permitido para a indústria? Claro, está aberto para todos. Assim como as lojas podem montar suas indústrias, assim como as lojas podem comprar de revenda móveis pronto já, material de revenda. Existe o mercado para todo mundo. Só toma cuidado para você não usar o mesmo produto, a mesma marca e queimar o nome do teu até agora parceiro. Aí você, se você não está atento a isso que você está fazendo, será que você vai conseguir tocar o e-commerce? Você está olhando para o teu consumidor dessa forma? Um outro fator, se você vai vender direto para consumidor, é lógico que a indústria vai ter um ganho de preço muito grande. Enganado, você sempre vai depender do marketplace, vai concentrar a tua venda nos cinco marketplaces. É, o custo do marketplace não é barato, ele é um custo razoável. A indústria de imóveis, o maior diferencial dela é produtividade e redução de custo. Para você poder atender consumidor, você tem que ter uma linha de produto muito ampla. Vai perder produtividade, vai perder em custo. Então não tem mar fácil, não tem ação fácil. Você vai ter que escolher entre elas e isso, consequência, é, é, vai gerar uma concorrência. E vamos lembrar, matéria da semana passada, as lojas físicas estão com uma expansão de venda em imóveis maior do que a de e-commerce, tá? Está crescendo, todos estão, mas o e-commerce está se afunilando em muito poucos players. A loja física, ela continua trabalhando. E o varejo em outubro? O varejo em outubro, segundo essa matéria, esse levantamento do IGET, a venda no varejo brasileiro recuou 0,3 em outubro, se for comparar com o ano passado, mas cresceu 0,8 comparado com setembro. Isso significa, segundo os economistas, que o resultado é uma perspectiva de moderação na demanda para início do quarto trimestre. Traduz, Laércio? Traduzo sim. Eles falam que, como outubro deu essa diminuidinha, o primeiro trimestre do ano que vem, a tendência já é começar mais devagar.
Eu acho que ainda tem o fator mental Black Friday aí que está atrapalhando outubro cada vez mais. Não é isso. Então nós devemos aguardar a venda de novembro e dezembro para saber se realmente o brasileiro está comprando menos e nós vamos começar com um ano mais devagar, ou se ele apenas travou a venda lá. Sim, ainda tem como buscar estratégia para lucro. Eu achei interessante trazer essa matéria. O Carrefour, proprietário do Atacadão, o mercado questionou o parcelamento no Atacadão. O Atacadão começou a parcelar a venda. Falou: nossa, esse negócio não vai dar certo. O que aconteceu? Aconteceu que eles faturaram mais e o lucro líquido, que veio corrigido aqui em 419 milhões, é quase o dobro do que tinha um ano antes. Resume isso. O Atacadão enxergou que se ele vendesse parcelado nos cartões, ele não aumenta o risco, ele poderia talvez até ter um riscozinho a mais ali, mas o que veio de lucro é muito maior. Isso já aconteceu no passado, dentro do nosso ramo moveleiro. A Gazin divulgou, isso é um dado aberto em convenções com seus fornecedores lá no passado, lá na pandemia, quando as empresas estavam com medo de parcelar no cartão para os consumidores, ela abriu, ela perdoou dívida e com isso ela teve um aumento de receita que conseguiu compensar até a eventual perca. Essas estratégias são estratégias um pouco mais arriscadas? Eu não sei, eu acho que são estratégias de quem domina o mercado, de quem conhece para quem está trabalhando, para quem está focado no que ele está fazendo. E essa é a prova. Quer dizer, o Atacadão, o Carrefour, conseguiu, em cima da sua concorrente, dos seus concorrentes, trazer esse resultado melhor. Ponto importante para isso, ele com certeza estava preparado, ele não tá dependendo tanto de capital de terceiro, que senão o lucro tinha ficado no mercado financeiro. E para encerrar, como pode uma notícia ser tão lenta? O PIB cresceu 3%. O IBGE agora cravou em 2022. Não, você não está enganado. Em 2022, o PIB cresceu 3%. Gente do céu, nós estamos quase em 2025. O IBGE está fechando agora a conta de 2 anos atrás. É muito. Imagina se você tem uma empresa que leva 2 anos para poder fechar um balanço. Não dá. É só para comentar mesmo, dar risada para não chorar. E, lembrando, Paulo Arapongas, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelho, Rio Grande do Sul, e estamos chegando, todos são convidados aí para esse nosso encontro, para essa reunião. Conto com vocês lá. Muito obrigado. Até semana que vem.